Uma excelente sexta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues e estou aqui diretamente da Casa do Povo, onde o Corinthians venceu a equipe do São Paulo, hein, meu parceiro Mateuzinho? É isso aí, Leozão. O Corinthians consegue 3 pontos, chega aos 45 pontos já pro pessoal, né? Pro pessoal que gosta de falar... Os estatísticos, né? O pessoal que gosta de falar de rebaixamento já parar de falar com isso. Pronto, chegamos aos 45 pontos. Isso. Agora vocês vão falar sobre o quê? Pelo amor de Deus, né, gente? Se alguém imaginava um cenário onde o Corinthians ainda poderia ser rebaixado, é maluco. É maluquice, né? é maluquice. Então o Corinthians chega aos 45 pontos, encosta no pelotão de cima da tabela e, ó, a coisa foi boa, hein? 2 gols marcados por Yuri Alberto, 1 gol marcado por Memphis. Então, ó, você vai saber sobre o jogo e também sobre quem passou na zona mista, tudo depois da vinheta. Roda! Trututu! Leozão, como já dissemos, o Corinthians venceu a equipe do São Paulo aqui na Neoquímica Arena por 3-1 e conseguiu alcançar os 45 pontos, a mesma pontuação do rival, né? Porém, nós ficamos na 10ª colocação e eles em 9º. Por quê? Por conta dos cartões. Porque no resto, o Corinthians e o São Paulo estão exatamente igualados. Número de pontos, número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, número de gols... Tudo certo. Tudo ali. igual. Tá tudo exatamente igual. Então, Corinthians e São Paulo, vamos se dizer que são 2 equipes que estão fazendo um campeonato brasileiro até o momento idêntico, né? Exatamente. É o nível basicamente quase o mesmo, assim, por conta das pontuações, né? Mas fato é que o Corinthians conseguiu levar a melhor diante a equipe comandada pelo Hernan Crespo, no placar de 3-1, devolvendo o 3-1 que tomamos lá no Morumbi no começo do ano, no Paulista, né? No Brasileiro, perdemos por 2-0 e agora, no retorno do próprio Campeonato Brasileiro, aqui na Neoquímica Arena, conseguimos aplicar um 3-1. Leozão, eu quero te perguntar o que você achou da partida, disseque a partida, qual que foi a sua opinião e o que você pensa sobre a equipe comandada pelo Dorival Júnior. Cara, assim, o Corinthians começou muito bem a partida em cima da equipe do São Paulo. Felipe Longo quase não foi exigido, ou não foi exigido, né, vamos ser sinceros aqui, na primeira etapa. No segundo tempo, o São Paulo volta um pouco melhor, mas ainda eu quero voltar na primeira etapa porque teve o pênalti, né? O pênalti ali em cima do Breno Bidon, pênalti claríssimo. E o Yuri Alberto converteu, o Corinthians abre 1-0, vai pro vestiário vencendo. E na volta, como eu falei, o São Paulo começa o segundo tempo um pouco melhor, com a entrada do Tapia ali. O Hernan Crespo faz algumas mudanças táticas também, que a equipe do São Paulo consegue sobressair sobre a equipe do Corinthians. Consegue empatar, e até então era um jogo truncado, né? Parecia que o jogo iria terminar empatado, a fiel torcida já naquela angústia, mas sempre apoiando a equipe. Eis que surge a estrela de Memphis Depay. O Memphis entrou, não foi titular, entrou durante a partida, um lance genial do Memphis, aplica uma caneta no Sabino, que tá deitado até hoje, né? O jogo foi ontem, mas o Sabino tá deitado ainda lá no gramado. Tá aqui na Neoquímica Arena. Tá aqui na Neoquímica Arena deitadinho, porque o Memphis acabou com ele, né? O Memphis que tirou também do goleiro Rafael, do goleiro Rafael, então foi um belo gol do Memphis. E aí numa boa jogada do Vitinho, bateu de chapa ali, a bola bate na trave, no rebote o Yuri consegue fazer o gol, e aí o Corinthians consegue os 3 pontos. 3 pontos importantíssimos, né? O Corinthians não vai cair, tá brigando ali na parte de cima, porém a gente sabe que é muito difícil uma vaga pra pré-Libertadores, né? Mas o fato é que o Corinthians anula todos os riscos de rebaixamento aí, e quem sabe pinta uma vaga aí, lembrando que o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil. Exatamente, ó, o Corinthians tá na 10ª colocação, está exatamente no meio da tabela, né? Mas acredito que olhando pra parte de cima, né, Léo? Sim. Inegavelmente, os adversários que o Corinthians tem pela frente tem alguns complicados, mas também alguns que são mais fáceis, vamos dizer assim. O Corinthians, por exemplo, na próxima rodada, neste domingo já, enfrenta o Cruzeiro, depois tem o Botafogo, mas ainda tem Juventude, por exemplo, pela frente. Exato. Então tem alguns confrontos que já são um pouco mais fáceis e acessíveis de o Corinthians conseguir uma vitória. E vale lembrar, igual o Léo falou, o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil e pode se classificar de forma direta para a Libertadores. Caso não consiga vencer a Copa do Brasil, torcemos para que aconteça. Não, vamos conseguir. Vamos conseguir, mas existe a possibilidade de não conseguir. De não conseguir. Caso não consiga, o Corinthians pode ter vaga na Libertadores através da pré-Libertadores, ou, de repente, se não conseguir, pega uma Sul-Americana garantida. Leozão, concordo com tudo que você falou em relação ao jogo, mas eu também quero saber a opinião dele. Quem? Lucinho. O nosso Lucinho, nosso Vinícius Lúcio. Ontem estava com nós no jogo, Sim. assistiu o jogo conosco no 10º andar, e eu quero saber, e aí, Lucinho, o que você achou do jogo, meu irmão? Fala, Mate, fala, Léo. Vitória importante do time do Povo, que, aliás, igualou o São Paulo na tabela, né?
Ambas as equipes estão iguaizinhas com 45 pontos. Isso significa que o Corinthians não corre mais risco de rebaixamento, pode olhar um pouco mais para cima na tabela, briga talvez ainda por uma vaga na Sul-Americana, quem sabe, muito difícil via Campeonato Brasileiro, uma conquista de vaga na Libertadores da América, nem na fase de grupos, né? Na fase pré-Libertadores ou a fase pré-grupos, né? Mas valeu, né? Valeu pelo resultado, valeu pela fiel torcida que lotou mais uma vez a Neoquímica Arena, jogo de torcida única. Então a Fiel veio em peso, mais de 46 mil pagantes, numa partida na qual o Corinthians foi o dominante na primeira etapa, jogou melhor que o São Paulo, merecia mais sorte, abriu o placar depois de um pênalti. Assim, para mim foi, o Daronco acertou, foi pênalti sim em cima do Breno Bidon. E o Roberto, né? Teve cavadinha? Não teve cavadinha. Bateu sério, fez o gol que seria até ali da vitória do Corinthians. Na segunda etapa, o Corinthians faz o primeiro ataque, o Gui perde um gol que ali seria o 2-0 para o Timão, que deu aquele apagão, aquela desligada que às vezes preocupa, né? E mais uma vez, em uma jogada, digamos, inocente, né, do Tchoca, numa recuada errada para o Felipe Longo, deu escanteio de graça para o São Paulo, que soube, né, fazer o gol de empate, mesmo não jogando bem diante do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, mas depois do gol, a fiel torcida mais uma vez fez o seu papel, o papel da torcida, levantou, cantou mais alto, e aí só deu Timão, né? Primeiro com a entrada do Memphis Depay, que entrou no lugar do Gui, e mais uma vez o holandês decidiu, né? Fez um golaço. E olha que gol maravilhoso. Para mim, lembrando muito uma pintura, aquele gol do Edilson Capetinha diante do Real Madrid. Não pela jogada em si, né? Mas pelo rolinho e pela finalização fria e calculista. Ainda teve aquela finalização do Vitinho, bola na trave, ela ficou viva. E o Roberto fez o segundo gol. Gol que deu ali os 3 pontos para o Corinthians, deu aquela aliviada, foi só festa no final da partida. Mas nem tudo é festa, né? Quem passou e falou conosco foi Fabinho Soldado. Falou não da partida em si, mas do momento político do Corinthians e tá reclamando que tem gente pressionando bastante o trabalho dele. Deixo vocês aí com o Fabinho, mas daqui a pouquinho vem outros personagens, combinado? Fabinho, a respeito do que você veio pra Zona Mista hoje? Conta pra gente aí. A gente sempre passa ainda, em todos os momentos, para falar com vocês. Eu sempre estou aqui com vocês, independentemente do resultado. E, na verdade, estou à disposição para falar com você daquilo que for importante para vocês. Então vamos atualizar. Você termina o ano no Corinthians, sempre a gente ouve os mesmos burburinhos, que você não vai terminar o ano, que você está ensaiando para sair antes do fim da temporada. Termina o ano no Corinthians? Bom, da minha parte, não tem nada ensaiado. Na verdade, foi bom a tua pergunta, que assim, poxa, de uma vez por todas, essa questão é importante a gente deixar muito claro. E, na verdade, pedir um pouco de tranquilidade e paz para que a gente trabalhe. Faltam 5 jogos, 4 jogos do Campeonato Brasileiro e os compromissos da Copa do Brasil. Se as pessoas que comentam e falam sobre isso, e outra coisa, as críticas, elas fazem parte do meu trabalho e a gente reconhece todas elas, as críticas construtivas. Nós temos alguma dificuldade, sim, isso acontece durante o tempo. E aí você precisa, né, de tempo para poder ir melhorando os departamentos, para que o processo ele possa ir ganhando corpo e, claro, que o Corinthians possa ganhar com isso. Léo, é o que você falou, uma partida muito boa, né? O Corinthians consegue vencer, muito boa. consegue os 3 pontos diante a equipe rival, né? Quebrando ali um tabu que não vencia no Campeonato Brasileiro há 5 anos, a equipe do São Paulo, e conseguiu vencer agora. Então, é um resultado mais do que maravilhoso. E teve retorno, viu, Léo? Quero saber o que você achou do retorno de Vitinho. Cara, eu gostei muito, né, do retorno do Vitinho. Ele participa do último gol ali, ele bate a bola na trave, no rebote o Yuri faz o gol. Mas o Vitinho, eu acho que ele tem um papel importante no Corinthians, né? O Vitinho não é aquele cara que entra e, nossa, o Corinthians é
magistral com o Vitinho, mas o Vitinho tem ajudado o Corinthians, todos os jogos que ele entrou, jogos que ele foi titular, ele ajudou o Corinthians positivamente, não é aquele cara que vai fazer chover, mas ele tá sempre ali pra fazer uma jogada, outra jogada, dar uma assistência, né? Infelizmente ele se machucou, mas ainda assim retornou em 2025, né? Havia a expectativa de que o Vitinho voltasse ao Corinthians só em 2026, né? Reintegrar o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior, mas acho que Retornou em um mês. retornou em um mês. Um mês e 15 dias. E uma artroscopia, tudo bem que não é aquela cirurgia complexa no joelho, mas ainda assim é no joelho, né? Então o Vitinho se recuperou rápido. Acho que foi uma surpresa até pro Dorival, viu? Exatamente, ó. Ele também passou na zona mista, viu, Léo? E eu quero saber, e aí, Vitinho? Tinha aquela bola viajando, batendo na trave, você lamentou ou comemorou muito na sequência? Não, ali não deu nem tempo, né? O Yuri aproveitou a oportunidade ali, fez o gol, então foi até mais positivo para mim, né? Com o gol ter saído numa oportunidade de trazer mais alívio para nossa equipe dentro da partida, então acho que foi maravilhoso ele ter feito o gol para me deixar muito feliz. É isso aí, Leozão, esse foi o Vitinho. E ó, eu vou te falar, também há um destaque do Corinthians que vem jogando muito bem alguns jogos e também passou na zona mista. Primeiro eu vou perguntar pra você, Leozão, o que você vem pensando sobre as atuações de Gustavo Henrique e especialmente na partida contra o São Paulo? Cara, o Gustavo Henrique é um zagueiro seguro, né? Podemos afirmar que ele é o melhor zagueiro que nós temos, né? O que vem demonstrando dentro de campo, não desrespeitando o João Pedro Tchoco, também é um zagueiro de ótima qualidade. Nem André Ramalho também, que tem a sua importância, teve na temporada passada. E até o Félix Torres e o Kaká, que a gente sabe que esses aí demoram um pouquinho pra ter oportunidades, mas quando tem a gente sabe também, às vezes oscila um pouquinho. O Félix ainda assim oscila mais ainda que o Kaká, né? Então a gente até brinca, pô, o Félix não dá pra jogar no Corinthians, mas assim... falando especificamente do Gustavo Henrique, é um cara que vem passando segurança, zagueiro artilheiro, vem fazendo gols importantíssimos com a camisa do Corinthians, fez gol em derby, fez um gol pro Corinthians contra o Ceará, né? O Corinthians acabou sendo derrotado aqui na Neoquímica Arena, o gol não valeu, né? Mas é um jogador que se faz presente ali na área, então assim, eu gosto muito do zagueiro do Gustavo Henrique, que demorou um pouquinho pra engrenar no Corinthians, teve algumas questões de lesões também que atrapalharam um pouquinho ele, mas eu acho que é um cara que ajuda demais o Corinthians e tem a segurança não só dos torcedores corintianos, mas também do técnico Dorival Júnior. Ele também passou na zona mista. E aí, Gustavo? Gustavo, você já falou do apoio da torcida, né? Só complementando o que você falou, na hora que saiu o gol do São Paulo, o volume aumenta, a torcida apoia. A torcida do Corinthians realmente faz diferença nos jogos? Ah, com certeza, cara, com certeza. Até pro adversário que faz o gol, acha que vai crescer no jogo, acaba murchando um pouco porque vê a torcida nos incentivando, mais ainda quando a gente toma gol. Lógico que a gente não quer tomar gol nunca, né, para que eles não precisem nos empurrar, mas o apoio é total aos 90 minutos, tanto na alegria como na tristeza, eles estão do nosso lado. Espero cada vez dar mais alegria para que eles possam estar felizes e não precisar apoiar quando a gente toma gol. É isso, família. Essas foram as palavras do Gustavo Henrique. Também falamos tudo sobre a partida de ontem, que aconteceu aqui na Neoquímica Arena. Então, ó, daquele jeito, sextou, o dia amanheceu feliz, à tarde, à noite. Vamos sextar por aí, porque, ó, Coringão venceu e convenceu também. Meu parceiro Matheus Fernandes, tamo junto, meu irmão. Estaremos de volta na semana que vem, diretamente daqui mesmo, Neoquímica Arena. Casa do Povo. Leozão, te agradeço, assim como tenho que agradecer a todos os nossos parceiros, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, Tamo junto, meu irmão. E vamos no 3? No 3, hein? 1, 2, 3 e... Vai, Corinthians!